No nosso último encontro, nós conversamos sobre a dor de abrir o quarto proibido e descobrir o sangue na chave. Falamos sobre aquela distância dolorosa que existe entre o que a gente já viu e o que ainda não temos coragem de assumir nas nossas relações. Mas hoje nós precisamos dar um passo mais difícil. Seja bem-vinda de volta. Hoje nós vamos falar sobre por que, mesmo sabendo que algo nos faz mal, a gente continua repetindo os mesmos erros. Por que é tão difícil conseguir mudar? Como a gente pode se libertar de ciclos repetitivos de autossabotagem? A verdade que a clínica nos revela todos os dias é que é muito difícil apontar para o Barba Azul de fora. Aquele parceiro abusivo, chefe manipulador ou até uma amizade tóxica. Mas o Barba Azul mais perigoso mora do lado de dentro. Hoje nós vamos entender como esse predador interno atua na nossa própria psique e finalmente descobrir as ferramentas práticas para desarmá-lo e para recuperar a nossa vitalidade. O predador inato da nossa psique é aquela força interna que atua ativamente para destruir tudo aquilo que a gente deseja construir. Sabe quando você deseja profundamente um relacionamento saudável, mas faz tudo, mesmo que inconscientemente, para sabotar as possibilidades de intimidade no primeiro sinal de aproximação? Ou então quando você tem um projeto de uma nova profissão, de se expor, mas você abandona a jornada na primeiríssima dificuldade. Esse é o Barba Azul interno operando. É aquela vozinha sutil, insistente, que fica buzinando no seu ouvido, sussurrando sempre que você tenta crescer. Ah, você não é capaz. Vai dar errado de novo, melhor você nem tentar. Não é? Não inventa moda não, fica onde você está. E o que é que esse predador faz com a gente? Ele nos afasta justamente da nossa vitalidade. Ele nos faz aceitar relacionamentos abusivos. Mas veja bem, não estou falando de apenas vínculos amorosos. Estou falando de todo aquele vínculo que força a gente a agir de forma falsa, que afasta a gente da gente mesmo. Quando a gente escolhe viver com a verdade que a chave ensanguentada nos mostrou, ou seja, negá-la, o preço que a gente paga é altíssimo. E a Clarissa, ela descreve esse estado de um jeito muito forte, né? Ela diz que quando a gente está nesse estado, a gente vai perdendo a energia para criar. E a pessoa começa a sofrer uma anemia profunda da alma. Sem perceber, a sua energia vital, ela vai sangrando por essa ferida aberta de viver contra o que você já sabe. Vai embora toda a sua espontaneidade, a sua libido, a sua criatividade, a sua capacidade de tomar decisões por você. No conto, quando o Barba Azul ele descobre a chave ensanguentada, ele decide matá-la. Mas a esposa, ela faz uma jogada de mestre. Ela não se entrega ao pânico. E ela nem tenta fisicamente lutar, né, com uma força que é muito maior do que a dela. Ela pede um tempo. Ela diz, por favor, me dê 15 minutos para que eu possa me preparar. Esses 15 minutos são o que nós chamamos de manobra de recuo e maturação. O processo terapêutico, a psicoterapia, a análise, a investigação de si mesmo, tudo isso são manobras de recuo. É um tempo que a gente precisa para sair da mira de um predador, né, para digerir a verdade identificada, parar de apenas reagir por impulso ou de forma automática e começar a estruturar ação de proteção para a sua vida. Você vai precisar ali se forçar a ir adiante, né? Então, durante esses 15 minutos, a esposa sobe lá na muralha mais alta e começa a gritar pelas suas irmãs, perguntando se elas conseguiram ver os seus irmãos chegando ao longe. E os irmãos chegam correndo a cavalo, arrombam as portas do castelo, encurralam o Barba Azul e destroem ele de uma vez por todas. Repare em um detalhe crucial. Os irmãos, eles não chegam antes da porta ser aberta, eles chegam depois. Depois do quarto, depois da verdade, depois do sangue, depois do grito de socorro. Na nossa mente, os irmãos, eles são a nossa força interna de ação e de agressividade direcionada. É aquela energia que diz, chega, né? Daqui você não passa. Mas essa força protetora, ela só vai aparecer quando você decidir parar de colaborar com aquilo que te destrói. No final das contas, quando nossa alma está ameaçada, colocar limites não é uma opção egoísta, é imprescindível. É a única forma de salvar a própria vida. Mas como nós desarmamos esse predador do nosso psiquismo?
não aceitar pensamentos discordantes sobre o seu próprio valor, né? A Clarissa não traz isso, de quando a voz internalizada disser que você não é capaz, captura esse pensamento antes que ele cresça e destrua-o. Né? A gente precisa também sair desse modo automático e passar a questionar isso que aparece. Não, mas espera aí, lembra daquela vez? Eu dei conta de muita coisa, sim. Não é? E aí você começa a colocar essa vozinha em jogo, questionando se isso tá correto ou tá coerente ou não. E por fim, manter os seus instintos ativos, né, para resistir a esse caminho mais fácil, esse caminho sedutor. O verdadeiro amadurecimento, ele começa quando a gente decide parar de se perguntar se a barba dele é azul e passa a sustentar aquilo que já viu. Seja esse barba azul uma relação abusiva lá fora ou a sua própria autossabotagem aqui dentro. Né, dá trabalho, exige cruzar um luto de perder a ilusão de certa inocência, mas é o único caminho para que sua alma pare de sangrar e você recupere o seu direito de correr livre, de rir grandemente sem medo. Né? O nosso banquete aqui psíquico da série de iniciação foi servido na mesa. O que conversou com sua história faz sentido para você, te deu força, você guarda e digere, continua pensando daí. O que não servir para o seu momento, simplesmente descarte. Né? Para encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão. Qual é o limite imprescindível que você precisa colocar hoje? E um beijo enorme no seu coração. Até a nossa próxima travessia.